Eu convido agora o vereador Rafael Satier. Se me permitem, eu vou tirar aqui o microfone. Gente, boa tarde a todos. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Viajei algumas centenas de quilômetros para chegar aqui. Foram 10 horas, eu não sei quantos quilômetros exatamente, mas foram 10 horas de viagem do Rio de Janeiro até aqui para participar desse evento, pois eu entendo que ser pró-armas é muito mais do que usar como slogan de pré-campanha, coisa inclusive que eu nem o fiz, tendo em vista que a campanha municipal no Rio de Janeiro, as pautas, elas infelizmente não são pautas tão ideológicas do ponto de vista eleitoral. É uma campanha completamente distinta e diferente de uma campanha de majoritária, que essas pautas sim são relevantes, né? Mas o Rio de Janeiro, por razões óbvias, a gente fala de arma com muita naturalidade, por razões óbvias, né? E, enfim, é um tema que, para vocês que são do interior, né, e de estados que falam dessa questão da pauta armamentista com muito mais liberdade, o Rio de Janeiro, mesmo sendo uma cidade e um estado extremamente armado, o tema de armas ainda é um tema muito sensível quando se trata de uso de arma pelo cidadão comum, pela pessoa comum. Ou seja, o Rio de Janeiro, ele é o estado que tem mais armas ilegais da nossa federação. Infelizmente, na mão dos bandidos, na mão, né, de pessoas que estão usando da arma, que é um instrumento de autodefesa, é um instrumento de preservação de liberdade, é um instrumento que nos dá a prerrogativa da nossa autodefesa, e infelizmente acaba sendo usada para vilipêndio da própria sociedade, para a expansão territorial do tráfico de drogas, e o que vocês costumam ver nos noticiários quando envolve aí a cidade e o estado do Rio de Janeiro. No entanto, há uma crescente sobre o tema entre pessoas comuns, há uma crescente sobre o tema da liberdade, sobre o tema do direito à legítima defesa, sobre o cidadão comum, sobretudo no nicho que eu me enquadro, que é o cristão protestante. Eu sei que eu estou diante de muitos católicos, mas eu sou um evangélico, um cristão protestante, e já é da essência do próprio cristianismo, protestantismo, a autodefesa via armas. E infelizmente, do ponto de vista teológico, alguns irmãos, e eu, óbvio, chamo de irmãos, católicos apostólicos romanos, podem até divergir, e sim, talvez a gente vai levar essa divergência para a gente até a glória, até a Nova Jerusalém. E muitas das batalhas que foram travadas, inclusive com povos que confessavam e professavam outros deuses, e com povos que inclusive eram cristãos, foram travadas com armas, seja espada, seja armas de fogo e tudo mais. E ter essa perspectiva bíblica e cristã sobre a arma é muito interessante, é muito importante, e é um tema que a gente tem discorrido, e é evidente que no Rio de Janeiro, quando se trata do Rio de Janeiro, quando nós vamos falar sobre a pauta armamentista no âmbito cristão protestante, a gente sofre uma barreira, a gente sofre uma rejeição muito grande, justamente em razão de a arma de fogo no âmbito da cidade do Rio de Janeiro está muito relacionada à questão do narcotráfico, diferente da realidade de muitas pessoas de distintas cidades e outros estados. Por exemplo, o estado de São Paulo, embora tenha um crime organizado, muito organizado, mas o uso da arma pelo crime ainda é bem menor do que no Rio de Janeiro. Pô, pessoal, o Rio de Janeiro tem gente usando arma exclusiva da força israelense, por exemplo. Assim, o nível é uma outra situação realmente muito complexa. A polícia pega a arma e fala assim, como que essa arma de Israel veio parar aqui? É isso, essa é a realidade do Rio de Janeiro. Então a gente se depara com uma barreira muito grande no que diz respeito a esse discurso ou a essa ideia no âmbito cristão, mas a Bíblia, ela nos dá diversas referências teológicas sobre o uso da arma como defesa pessoal e o uso da arma para a defesa do próprio povo. O povo de Israel sofrera por diversas ocasiões uma situação, inclusive
deplorável de escravidão, ora, escravidão, propriamente dito, a primeira escravidão de Israel, do povo hebreu, por exemplo, foram escravizados por 420 anos. Na ocasião, quem subjugou o povo hebreu foram os egípcios, inclusive da África do Norte, ali, norte da África, que é uma prova cabal que os brancos já foram escravizados pelos pretos. Eu sei que não é a pauta aqui, mas eu sempre gosto de discorrer sobre esse assunto, que as pessoas acham que a escravidão é um assunto muito relacionado à cor preta, e evidentemente que não é. Você tem os eslavos, a própria palavra escravo vem de eslavo, que são ali os asiáticos, euroasiáticos, ali da Ásia e da Europa, evidentemente, que foram escravizados por árabes, ou seja, os eslavos se transformaram em escravos. Então não tem nada a ver com a cor da pele. Mas voltando para a pauta aqui, o povo hebreu foi escravizado pelos egípcios por 420 anos, porque justamente não tinha uma forma de se defender. Michel, traz para mim o meu telefone, por favor, que parte do meu texto está aqui. Eu separei algumas imagens, não sei se o pessoal da mídia recebeu. Se não recebeu, está tudo bem, é porque eu trouxe algumas referências bíblicas para a gente usar aqui, mas eu leio daqui mesmo, se for o caso. E veja, aí foi necessário Deus trazer 10 pragas para que aquele povo saísse do jugo dos hebreus, dos egípcios. A gente está no século 21, a gente não vai ficar esperando uma intervenção divina para resolver a nossa vida, embora eu acredito que a nossa vida, na sua totalidade, está nas mãos do Senhor, está nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, e tudo bem, está tudo certo, mas é evidente que o Senhor também nos deu prerrogativa para autodefesa, para se proteger, e a Bíblia, ela nos dá diversas referências. A primeira referência bíblica, embora não seja uma mensagem expositiva da fé, ou um sermão bíblico, ou coisa do tipo, mas eu quero justamente falar sobre essa questão do cristianismo, do armamentismo, do cristão com a arma, com referências bíblicas, para que fique irrefutável qualquer tipo de explanação que eu fizer aqui para vocês nesse breve tempo aqui, nessa tarde. O próprio livro de Neemias, que é uma referência bibliográfica do Antigo Testamento, Neemias, ele era um juiz em Israel, ele é uma figura de liderança que pediu cartas ao rei que o subjugava para reconstruir os muros de Jerusalém que foram destruídos, as portas de Jerusalém foram queimadas pelos inimigos. Ele tinha como uma missão, uma tarefa, reconstruir esses muros. A reconstrução desses muros, ela se deu até num tempo recorde, né? Toda a cidade os muros dessa cidade de Jerusalém, ele foi reconstruído em um tempo recorde de 52 dias, mas havia um problema seríssimo entre os inimigos que interpelavam a reconstrução desse muro. Todas as vezes que eles iam reconstruir, os inimigos iam lá e de alguma maneira os atacavam com palavras, atacavam a fio de espada. E o livro de Neemias, que é uma referência bibliográfica do Antigo Testamento, diz assim: naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, isso é Neemias falando, outra metade permanecia armada com lanças. Olha que interessante. Escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. E o versículo 17 diz assim, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma mão e com a outra mão guardavam uma arma. Então, assim, eram crentes, era um povo de Israel, eram os hebreus, ou seja, a dificuldade de construir aquele muro era tão grande que, enquanto eles estavam construindo o muro com ferramentas, pá, enxada, ou toda sorte de ferramentas para uma construção civil, com outra mão eles estavam carregando armas, espadas, lanças, escudos e couraça. Isso é um pouco da realidade cristã que a gente precisa viver hoje. Embora a gente precise da proteção divina, e essa sim é a mais importante, é a mais relevante, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, amém? Em outro lado, pensando por um lado do ponto de vista pessoal e da autorresponsabilidade, eu e você precisamos nos defender de alguma maneira. E não adianta tacar pedra em bandido, que não vai dar certo. Então, é muito importante quando a gente fala sobre a questão e a conexão, a relação entre o cristão e a arma, do ponto de vista bíblico. Enfim, eu poderia discorrer de vários e diversos exemplos, eu separei poucos exemplos, até porque o tempo nos é bem curto. Eu vou, evidentemente, aqui, já partindo para o final da minha explanação, para dar oportunidade para outras pessoas
falarem aqui. O livro de Salmos, capítulo 149, Salmos é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, é um livro que contém 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia. Talvez o livro de Neemias você possa, mas eu não conheço muito esse livro, mas o livro de Salmos parece que está aberta em quase toda a casa do brasileiro, está aberta lá no livro de Salmos, capítulo 91, não é verdade? Nesse mesmo livro, no capítulo 149, no versículo 6, diz, não se trata de promover, diz assim, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. É mais uma correlação, diferente da referência bíblica de Neemias, que estava relacionada a uma construção civil, ou seja, numa mão eu tenho enxada, eu tenho pá, eu tenho picareta, e na outra eu tenho arma. Aqui é diferente, enquanto nos meus lábios eu canto louvores, nas minhas mãos vai ter espada sim. Então a Bíblia, ela não exime a responsabilidade da autodefesa, mesmo para aquele que é um adorador do Senhor. O adorador do Senhor, a figura da adoração, a figura do ministério levítico, talvez seja a pessoa mais pacífica da Bíblia. Talvez o levita do Senhor, ele seja a pessoa mais tranquila da Bíblia, mas o livro de Salmos, capítulo 149, no versículo 6, refuta toda essa passividade do levita, porque o próprio Deus diz na Bíblia, estejam em sua garganta os altos louvores, os mais afinados, os melhores tons, os melhores corais, mas na sua cintura pode carregar só 40, porque está tudo bem. É o que a Bíblia está dizendo. E a última referência bibliográfica, para eu finalizar aqui, eu falo da autorresponsabilidade de você ter uma arma, a autorresponsabilidade de você se autodefender com uma arma de fogo. Isso o nosso deputado federal, Marcos Polon, discorre com muita habilidade, com muita eloquência, muita inteligência na pauta que ele carrega em Brasília, e é uma pauta referência para todos nós brasileiros, inclusive nós do Rio de Janeiro. Tive o privilégio de recebê-lo, inclusive no meu gabinete, para falar sobre o tema. Foi um tema, aqui Michel, que o próprio Jesus disse isso, o apóstolo Pedro meio que revoltado com a entrega de Judas, Judas entrega Jesus aos soldados de Anás e Caifás, com um beijo no rosto, o ósculo santo, que é um termo muito mais ali hebreu, da Judéia e tudo mais. E quando Jesus é entregue para os soldados de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes dos dias de Herodes, que era o governador da Judéia, a Bíblia, a referência à Bíblia também vai dizer, e agora eu trago uma referência do Novo Testamento, porque há quem me critique no Rio de Janeiro, quando eu falo de cristão em armas, as pessoas falam assim, mas você só usa o Antigo Testamento, lá era olho por olho, dente por dente. Está aqui uma referência bibliográfica, teológica do Novo Testamento, onde o apóstolo Pedro, ao ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo preso pelos soldados de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes do reino vigente, o que o apóstolo Pedro faz? Ele desembanha a espada dele e corta a orelha do Malco. O nome do soldado era Malco, e corta a orelha daquele homem. Veja, o apóstolo Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Foi um dos primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus. A primeira turma, Pedro, Tiago e João, foram eles escolhidos numa pesca. Se você é conhecedor das Escrituras, você sabe do que eu estou falando. Jesus fala assim, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. Foi o que Jesus disse a Pedro. Ou seja, Pedro é da primeira turma de Jesus. Ele viu o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho, e viu o último milagre, que aconteceu por intermédio da sua espadada na orelha daquele soldado, que foi Jesus colocando a orelha do soldado no lugar. Ou seja, 3 anos andando com Jesus, com a espada dele aqui, embanhada o tempo todo. 3 anos vendo os milagres de Jesus, transformação de água e vinho, multiplicação de pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, a viúva de Naim, aquela que tinha o fluxo de sangue. Todos os milagres o apóstolo Pedro viu, mesmo assim, ele manteve a sua espada embanhada. E no último ato dele, próximo de Jesus em vida, porque depois dali Pedro nega Jesus 3 vezes e só vai rever Jesus depois de ressurreto, 10 dias depois da sua morte e ressurreição. Ou seja, o último ato do apóstolo Pedro com Jesus em vida foi desembanhar sua espada e cortar a orelha do soldado Malco. 3 anos, porque Jesus em nenhum desse período de 3 anos interpelou a Pedro dizendo, cara, abre mão dessa espada, porque Jesus não via necessário aquele homem ficar sem a sua arma.
Mas Jesus o adverte nesse último ato, e eu finalizo aqui a minha explanação sobre armas e cristianismo. Quando o apóstolo Pedro desembanha a sua espada, a sua arma, e corta a orelha do soldado Malco, Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar, realizando o seu milagre ali, né? E aí o Senhor Jesus vai fazer uma declaração forte para o apóstolo Pedro. Ele diz assim, ó, quem vive pela espada, vocês sabem? Morre pela espada. E muitos cristãos usam essa referência bibliográfica como algo, não, olha aí como a arma é ruim. Não, não, não. Muito pelo contrário. Se a arma fosse ruim aos olhos do próprio Jesus, ele o teria mandado, o apóstolo Pedro, tirar essa arma desde o primeiro ato de conversão. Mas nunca mandou, porque Pedro estava lá, no último ato, no Getsemane, Jesus sendo entregue para os romanos. Pedro estava com a sua espada, com a sua arma embanhada, ou seja, Jesus nunca se incomodou com a arma que o apóstolo Pedro carregava. Agora, ele diz, ó, se você vive pela espada, você vai morrer pela espada. Tenha responsabilidade com a arma que está nas suas mãos. Então, eu finalizo essa explanação sobre o cristão e a arma, né? Hoje a gente fala da arma de fogo e tudo mais, com essas referências bibliográficas. Espero que essas referências tenham, de alguma forma, elucidado o seu pensamento nesse sentido. Talvez poucas pessoas discorrem sobre o assunto por não dominar as ferramentas teológicas sobre o tema. Eu tenho mais de 40 referências bibliográficas e teológicas, do ponto de vista cristão apostólico romano e do ponto de vista cristão protestante. Nessas horas, não há divergência teológica, graças a Deus. O católico quanto o evangélico tem o entendimento de que nós precisamos de armas para defender a nossa casa, defender a nossa família e defender a igreja do Senhor. Eu finalizo dizendo o seguinte, Jesus não precisa de advogado, mas a igreja de Jesus precisa, a noiva de Jesus precisa. E nós estamos aqui para defendê-la, eu no parlamento. Mas se um dia o parlamento não for o suficiente, nós precisaremos de outras ferramentas para defendê-la, se é que vocês me entendem. Obrigado, Deus abençoe.